Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Dejeane, professora de Gramática e Texto para o primeiro ano, certo? E hoje nós vamos para a aula 14, que é a continuação daquele assunto que nós vimos na aula 13, sobre contextualização, apreensão e compreensão de sentido, certo? Muito bem, então vamos lá. Gente, nós precisamos saber que existem dois tipos de contexto, tá? O contexto interno, que é aquele que está diante dos nossos olhos, diante dos olhos do leitor, no texto escrito, tá bom? Então, como ele está diante dos nossos olhos, a gente considera que é um contexto explícito, ou seja, nós conseguimos ver, tá bom? Então, você olha o texto, é então um contexto explícito. E nós temos também o contexto externo. Como assim? Olha só, ele é o conjunto de conhecimentos que circulam no cenário cultural que o livro faz parte, tá? Todos os conjuntos de conhecimentos, todas as informações que fazem parte do contexto, por exemplo, que um livro foi produzido, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que escreveu um livro sobre os relatos, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, como é o Diário de Anne Frank, né? Então, aquele livro ela escreveu e tudo que ela percebia no mundo, todas as informações que tinha ao redor, o que ela podia captar de informações externas, ia então sendo colocado, né? Tudo isso era colocado, porque faz parte desse conhecimento externo, tá bom? Então, nós consideramos isso como uma informação implícita. Por que é implícita? Porque está implícito na cabeça da pessoa, as informações que ela já leu, que ela já ouviu falar, tudo isso está colocado na mente, está inserido na mente como bagagem discursiva, né? O que a gente chama de bagagem discursiva do leitor, tá bom? Então, isso tudo contribui na hora de compreender o contexto, beleza? Agora nós vamos para os exemplos, olha só. Exemplos de contexto interno, ou seja, aquele que está diante do leitor, que está escrito. O vizinho bateu na porta. Então, eu tenho aqui o verbo bateu. Quando eu olho essa frase, à medida que eu leio, eu consigo perceber que é a batida mesmo, né? No sentido literal. Agora, olha aqui essa outra frase. Conferir seus cálculos, eles não batem. É o mesmo sentido? Não, né? Por quê? Porque a gente já sabe que olhando essa frase aqui, a gente percebe que o bater está no outro sentido, ou seja, esses cálculos não estão em conformidade, não está tendo um resultado correto. Então a gente consegue entender na hora que você vê o verbo bater dentro dessa frase, diferentemente da outra que nós lemos agora há pouco. Mais uma, olha aqui, o motorista do táxi não bate bem. Eu tenho o mesmo verbo, porém já com um outro sentido, certo? Que é no sentido de a pessoa aqui não entender bem do caminho, ele está ali meio confuso, por isso ele está sendo considerado uma pessoa, um motorista que não bate bem, que não está com as ideias organizadas. Então, tudo isso a gente consegue perceber por conta do contexto interno, ou seja, das palavras que estão ali sendo vistas, certo? Agora, nós vamos para o contexto externo. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo para a gente. Temos de trocar a cama do apartamento do novo hóspede. Ele é jogador de basquete. Observem. Para que essa frase seja entendida, vamos supor aqui que ela foi falada por duas camareiras de hotel, né? Então, elas estão ali conversando e elas fizeram essa colocação. A gente entende, nós que estamos aqui observando essa frase, que o que elas estão dizendo aqui, o que elas quiseram dizer é que o cara é muito alto, né? Por quê? Porque um jogador de basquete a gente já conhece por conta da nossa vivência, da gente já assistir os jogos de esporte, que o jogador de basquete precisa ser alto, tá? Então, quando a gente já sabe o que é um jogo de basquete, um jogador, as regras, a gente sabe que tem que ter uma pessoa alta, a gente consegue compreender essa comparação aqui, que acaba sendo uma metáfora, né?
Agora, se uma pessoa não sabe o que é um jogo de basquete, ela não vai entender essa frase aqui, tá? Então, por isso que é considerado um contexto externo, porque faz parte do nosso conjunto de conhecimentos. Nesse caso aqui, o conhecimento a respeito do esporte, tá bom? Então, ligando essas informações para a continuação desse conteúdo, o que a gente percebe? Nesses cenários, há dois procedimentos de leitura. Quais são esses dois? Apreensão e compreensão. Tudo isso dentro da ideia do contexto. O que é a apreensão? Gente, é simplesmente o ato de captar, ou seja, você apreender, olha aqui, ó, com dois E's, né? Apreender aquilo que você está vendo. É você captar a informação. Ou seja, os significados inscritos no texto, que são dados como conhecidos. Quando a pessoa escreve uma frase, por exemplo, como essa daqui, ó, conferir seus cálculos, eles não batem, quem escreveu isso aqui entende que nós conhecemos esse sentido aqui do verbo bater, né? Que é um sentido figurado, tá bom? Então, dessa forma a gente conseguiu captar a ideia, captar a informação, certo? E o que é compreensão? É saber relacionar os significados já apreendidos no contexto interno com os significados de outros textos. Então, quando eu falo que eu compreendi um texto, eu estou dizendo que eu captei o que está escrito lá, ou que eu ouvi, né? Porque pode ser um texto falado, ou pode ser uma imagem, que não deixa de ser texto, né? Como nós sabemos, um texto não verbal. Isso quer dizer que eu captei e agora eu estou pegando aquela imagem ou pegando aquele texto e relacionando com outros textos. Esses outros textos são as nossas vivências, as informações que a gente vê na televisão, o que a gente ouve dos nossos pais, as histórias que a gente ouve, o que a gente lê, os livros, tudo. Tudo isso faz parte da nossa bagagem discursiva, né, do nosso conhecimento. Então, você compreende quando você pega esse texto, relaciona com outros textos e consegue, então, entender tudo isso que foi colocado. Um exemplo disso, um ótimo exemplo, é o que a gente faz na redação do Enem. Porque você lê os textos que estão lá na prova e a partir do momento que você lê, que você capta, né? Ou seja, apreende aquelas informações que são os textos base, você vai começar a pensar em tudo que você já viu, que você já leu, que você já observou, a partir daqueles assuntos, para dizer assim, agora eu compreendi, então eu vou começar a escrever. É isso que a gente faz para poder, então, praticar a apreensão e a compreensão. Beleza, gente? Então, vocês vão fazer as atividades que estão lá no caderno de exercícios que se referem às aulas 13 e 14, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.